Nosso ESC com você e de novo aqui com o professor João Dias. Episódio 2, um pesquisador da UESC na Antártica. Então, professor, conta pra gente qual tipo de trabalho que o senhor desenvolveu lá, né? Qual era os objetivos do seu trabalho? Como microbiologista, né, muitamente focado na área ambiental de biotecnologia, dentro dessa proposta aprovada pela rede, a rede então tinha esse projeto, né, estudo na Antártica, eu fui estudar a associação de micro-organismos a esponjas marinhas. Né? Então, por que isso? Né? Saber realmente qual a importância desses micro-organismos com aspecto de mudanças globais. Esses micro-organismos chamados holobióticos são organismos que não deslocam, então existe toda uma questão de defesa predatória. Com essa adaptação desses organismos que são sésseis, não se movem, frente a predador. Então existe uma pergunta, e por que esses micro-organismos, né, que colonizaram, né, esse ser, qual o papel deles justamente nessas questões ecológicas? Então o senhor está falando que existem micro-organismos que estão dentro das estrelas do mar. Esponja, quinidária, associação, justamente isso. E qual o papel deles, né, para esse micro, principalmente com as esponjas, que são seres que não deslocam. Então, qual é o aspecto de defesa contra predadores? Qual foi, né, a estratégia utilizada por isso? E os micro-organismos certamente se adaptaram, né, a não serem predados, caso contrário, iam acabar. Então, assim, tem esse aspecto, né, que é a questão ecológica, né, a diversidade, estudar esses novos micro-organismos, esses novos seres que são desconhecidos, são técnicas moleculares, sequenciamento, como também a prospecção de fármacos. Né? Quais são os reais potenciais desses micro-organismos, né, para geração, né, de algum medicamento ou enzimas de interesse industrial. Então, existe o aspecto também relacionado ao estudo ecológico, né, da importância dele naquele ambiente, como também o que ele pode fornecer, então, para as sociedades em termos de aspectos medicamentosos ou da indústria. Né? Por que isso? Né? Nós temos vários micro-organismos, vários produtos que são utilizados principalmente em combustível de avião. Por esses micro-organismos do citoplasma não congelam, né? Qual é a forma, então, que esses micro-organismos conseguem viver nessas condições extremas sem ter o seu citoplasma, o seu líquido, né, rompido, extravasado? Então, eles produzem substâncias, criam protetoras que evitam, então, o congelamento. Então, a pergunta é, que substância é essa? Então, essas substâncias, vamos tentar descobrir e tentar utilizar essas substâncias na área de alimentos, como sorvetes, para ter aquele aspecto cremoso, sem virar cristais, como também em combustível de avião. Então, imagine se o combustível de avião congelado. Né? Então, existe uma riqueza muito grande de aplicabilidade dessas substâncias. Nosso ESC é educação, é divulgação científica com você, hein? Continua aqui com a gente, vamos lá. Outro aspecto também que eu fui estudar é a questão dos degelos, das geleiras. Eu caracterizei a Bahia, né, que fica próxima. Não o nosso Bahia, estado, Bahia de Lás. Bahia de Lás, foram 9 geleiras, onde eu estudei o aspecto do aquecimento global, no surgimento de novos micro-organismos. E aí tem um vídeo meu coletando, né, aquelas amostras, então eu peguei o sedimento, como também a água próxima a essa geleira, para estudar o viroma e os metagenomas, estudar os novos vírus ou novas bactérias que podem surgir através do degelo dessas geleiras. Então deixa eu pegar o gancho agora. Professor, como é que é sair de uma estação, né? Estou preparado, mais equipamento, mais barco, mais frio, para coletar. Como é coletar num lugar tão frio como a Antártica? Como é isso? É um desafio muito grande trabalhar com água na Antártica. Sim. Talvez seja as atividades mais dolorosas. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, assim, por mais, né, que você use luvas, existe uma etapa durante a coleta que você tem que tirar as luvas para pôr a mão na água. Né? E, então, isso
torna, então, essa atividade extremamente dolorida. Né? Não dói muito, chega ao ponto de você, ao final do dia, querer cortar a mão de tanta dor, né? De ficar roxa, né? Você não sabe onde aquecer lá. Então, mas você gostou. Então não é fácil trabalhar com água na Antártica. Né? Eu ajudei diversos colegas, né, físicos, pessoal de solos. É muito mais tranquilo do que trabalhar com água na Antártica. Então, não recomendo. Pensa numa outra área de bom estudo, trabalhar né? com pinguim. Maravilha. E aí, o senhor foi lá, coletou os holopiontes, sedimento também? Foi isso? Sedimento, água. Água. E aí, eu tô vendo aqui no seu laboratório, mas não tem nenhum tonel, não estou vendo sacos plásticos, nada congelado. Onde é que está isso? E a quantidade que o senhor coletou? Com o projeto, a minha finalidade envolve a coleta, né? Porque o estudo de um micro-organismo requer tempo, e a prospecção de uma substância dessas não é feita de um dia para o outro, né? Requer estudos, testes, aplicabilidades, e esse projeto está inserido numa rede. Então, essas amostras foram distribuídas, então, aos laboratórios, né? Que têm infraestruturas, então, para iniciar esse processo de estudo dessas amostragens, desde a parte de genômica, com também aspectos químicos, né? De estudar os elementos, os ciclos biogeoquímicos, dos sedimentos, né? E aqui, certamente, a UESC também vai fazer uma parte em conjunto, né? Como se fosse uma equipe, né? E aí, o senhor imagina, assim, quanto tempo para desenvolver, né, os primeiros passos dos resultados desse material todo que o senhor trouxe? Porque eu estou fazendo essa pergunta porque muitas pessoas não têm essa noção de quanto tempo demora para fazer essa pesquisa. Um aspecto importante nos projetos de pesquisa é a capacitação. Né? Eu já fiz meu mestrado e doutorado. Então, a pós-graduação ela tem uma função capacitar. Então, essas amostras elas estão inseridas em teses de mestrado e doutorado de alunos. Sim. Então, esses alunos agora vão dar um passo, né, na transformação então, dessas amostras em produtos, em teses, artigos científicos ou alguma patente. Né? Então, agora se dá então, a nível de desenvolvimento de teses, mestrados e doutorado. E isso requer tempo. Né? Infelizmente, as pesquisas complexas, como a tática, não podem ser realizadas de um dia para o outro. Mas, isso a gente está falando de 6 anos, 10 anos. Né? Então, é um processo contínuo, né? Não é uma resposta imediata. Talvez algumas respostas sejam, né, fornecidas 1 ano, 2 anos, né? Mas esse é um projeto contínuo, a longo prazo, que certamente vai fornecer dados de forma durante vários anos. Então, espero então ter um custo muito alto, né? Então, não posso pensar nessas amostras no egoísmo só para mim. Eu preciso então dividir, né? Socializar todo esse material para que as pessoas então tenham essa oportunidade e trabalhar, desenvolver. Mesmo porque a quantidade de informação, né, possível de ser explorada nessas amostras é gigantesca. Então, ele tem um caráter multidisciplinar, né? Desde o pessoal da geologia, química, a estudar esses aspectos dos ciclos biogeoquímicos, né, presentes nessas amostras, né, até a genômica, a parte biotecnológica. N aspectos. N aspectos que vão ser fornecidos. Maravilha. Nosso Oeste é com você. E o professor João Dias. Gratidão. Obrigado.